Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10, trecho do dia 10 de janeiro de 1911. Quando os sacerdotes não se ocupam só de Deus, ficam áridos, porque não participam dos influxos da graça. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus. Eu estava ali rogando que tirasse os obstáculos que impediam essas reuniões e que nos manifestasse como lhes agradaria que isso se fizesse. E me disse: minha filha, o ponto que mais me importa e me interessa é o separar perfeitamente o sacerdote de sua família, que deem tudo o que tem à família, tá vendo? O padre tem que dar tudo o que tem à família, e para eles fiquem somente com o pessoal, e com eles devem E como eles devem manter-se da igreja, justo é que as coisas de onde vêm, ali vão parar. Então, por isso que os padres não ficam com nada, né? Tudo que eles conseguem para a paróquia fica lá. Isto é, que tudo que possam ter deve servir para se manterem eles e engrandecer as obras de minha glória e para o bem do povo. Então, por isso que os sacerdotes, muitos, né? Aqui mesmo o padre comprou um carro que a paróquia estava precisando, mas fica aqui, né? Eu acho que em todas as paróquias é assim. De outra maneira, eu não farei que os povos sejam dados com eles, mas não somente isso, né? Então não era só isso que ele queria, né? Não somente isso, mas que se eles se separam, gente, é porque aqui onde eu leio, se separam fisicamente de sua família, mas não com o coração, disso surgirá a avidez, né? O que é avidez? O desejo, né? O desejo para ver, né? Que tem avidez. Mas aí eu fui procurar o significado da palavra avidez, que significa desejo, para ver quem pode ter mais lucros para poder dar mais à sua família. Então por isso que tem que ter a separação, né, da família, porque o padre tem que ser mantido pela igreja e tudo que o padre tiver não é dele, é da paróquia. Então, se ele não se separar da família de coração, né, também vai acontecer a avidez, né, o desejo, né? A família vai ter o desejo de que ele tenha aquelas coisas, né? E aí eles correm o risco de cometer os escândalos que acontecem, né? E isso causará invejas entre eles, tá vendo? Isso causará invejas entre eles. E se um posto de maior lucro for atribuído a um,
que a outro. Na prática, verão quantos males virão, quantas desuniões, ciúmes, né? Ciúmes, rancores, né? Mas se não corrigirem este ponto tão essencial, eu prefiro ficar com poucos sacerdotes, tá vendo? Então, se o sacerdote ele não corrige esse ponto essencial, ele não se separa da família totalmente, ele diz que prefere ficar com poucos sacerdotes. E hoje, eu não sei por que as pessoas falam tanto que não tem sacerdote, porque eu vejo tanto sacerdote, né? Eu vejo muitos sacerdotes. Agora, tem que ver o tipo de vida, né, que eles levam. E não com muitos que corrompem a obra tão querida por mim, tá vendo? Ele prefere ficar com poucos do que com muitos que corrompem a obra, do que com sacerdotes interesseiros, sacerdotes que têm interesse pessoal, entendeu? Sacerdote que cuida mais das suas coisas do que das coisas de Deus, né? Que tem tudo o que faz para a paróquia tem como se fosse um Deus, né? E aí onde acontece, né? Porque as paróquias que são ricas, né? As igrejas que são ricas, né? Que entra muito dinheiro, nossa, corre muito risco, entendeu? Corre muito risco de alguns sacerdotes se corromper. Ah, minha filha, quantos Ananias sairão, né? Porque Ananias foi assim, quando ele foi perguntado por quanto que ele vendeu o terreno, ele negou o valor, né? Ele negou o valor, ele omitiu o valor, sendo que ele tinha vendido por um preço, e ele falou para Paulo, creio eu, ou para Pedro, que ele tinha vendido por outro preço, né? Por isso que ele fala, quantos Ananias sairão, né? Porque corre o risco do padre tirar a metade do que o povo dá para si, para poder nutrir a família, para poder socorrer a família. Nossa! E como saberão defender, patrocinar, desculpar este tão bem querido ídolo, tá vendo? Este tão bem querido ídolo do interesse, tá vendo? Nossa, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Os padres que vivem assim, que tem o ídolo do interesse, nossa. Então, nossa, é uma situação muito difícil. Jesus não teve interesse nenhum. O sacerdote é chamado a ser Jesus. Ah, só de quem se consagra a mim tenho esta desventura, tá vendo? Só de quem se consagra a mim tenho essa desventura. Que em vez de prestar atenção a mim, a minha honra, a minha glória e a santificação que convém ao seu estado, eu lhe sirvo só de disfarce. São padres disfarçados. São padres disfarçados. Olha, infelizmente tem muitos assim, viu? Tem muitos assim. E sua finalidade é de prestar atenção às suas famílias. Tá vendo? É como se eles fizessem um futuro para as famílias. Roubam a igreja, né? Tiram a metade do dinheiro que o povo dá, né? Que é uma espécie de roubo, né? Para fins próprios, né? E para as famílias, para suas famílias. Aos sobrinhos, né? A família, os sobrinhos. Por isso que tem que ser separado, ó. Nossa, é por isso que tem poucos sacerdotes. Porque, nossa, meu Deus do céu. Encontrar sacerdotes assim hoje é uma raridade, né? Porque assim, Jesus fala que tem que ser separado da família, até do coração.
Então, se por um acaso a pessoa falece, né? A mãe da pessoa, do padre, falece ali. E o padre não pode parar a missa para ir lá. Tem que terminar a missa para depois poder ir, né? Tem padres que até se sentem mal, às vezes, sente alguma coisa e tem que terminar a missa, mesmo assim, sentindo alguma coisa ali. Só se acontecer tipo assim, de ser um mal súbito, que o padre cai, aí tem que ter alguém ali para continuar a missa, né? Pra continuar a missa. Mas a missa não pode ficar parada, né? Por isso que tem que ter essa separação. Não assim em quem se doa, tá vendo? Não. Assim em quem se doa ao mundo, tá vendo? Quem se doa ao mundo, mas sim buscam, tá vendo? Buscam economizar, tá vendo? Buscam economizar com suas famílias e se não podem fazê-la, chegam a desconhecer os próprios pais, tá vendo? Se não chega a fazer, chega a desconhecer os próprios pais. Nossa. Quando o sacerdote não se ocupa somente de minha glória e dos ofícios pertencentes a seu ministério sacerdotal, não é outra coisa que um osso deslocado, tá vendo? Não é outra coisa que um osso deslocado, que dá dor a mim, tá vendo? Jesus quer que os padres cuidem só das coisas dele, só. Se for preciso até que eles desconheçam os próprios pais, né? Assim, tipo, não é que eles não conheçam os próprios pais, mas assim, que eles sejam indiferentes, né, aos próprios pais. Dou a si mesmo, aí um padre, ele fala, ó, quando o sacerdote não se ocupa somente de minha glória e dos ofícios pertencentes a seu ministério sacerdotal, não é outra coisa que um osso deslocado, que dá dor a mim, dou a si mesmo, entendeu? E dou ao povo, tá vendo? Um padre que ele tem interesse só em crescer, em estudar, em fazer tanta coisa, entendeu? Dá dor a Jesus, dá dor a si mesmo e dá dor ao povo, entendeu? E deixa frustrada a sua vocação, tá vendo? E deixa frustrada a sua vocação. E assim como quando um osso não está em seu lugar, dá sempre dor, né? Quando desloca um osso, a gente sente muita dor, né? Dá sempre dor. E com não participar dos humores do corpo, com o tempo se atrofia, tá vendo? Aí o padre não tem a luz, né? Acaba ficando sem luz, por isso que tem padre que celebram as missas mal celebradas, né? Por quê? Porque não tem luz, porque tá igual um osso atrofiado. E é necessário separá-lo tanto pela inutilidade como pela dor que causa aos outros. Então, um padre sem unção, né? Aos outros membros, né? Padre sem unção, gente. Imagina um padre sem unção. Imagina um padre que não corresponde à graça de Deus, que acontece, né? Não é todo padre que corresponde à graça de Deus, não, né? Então, é melhor que ele saia,
Largue a batina, que nem os padres que querem, sei lá, que querem casar. Sentem no seu coração, né, vontade de casar. É melhor que largue a batina e case, entendeu? Do que causar uma dor a Jesus, né? Que nem essas novas religiões aí que, né, algumas igrejas que se separaram da igreja católica, os padres podem casar. Esses padres são igual a ossos deslocados. É duro dizer isso, mas é igual a ossos deslocados, que causa mais dor a Jesus, dor a si mesmo e dor ao povo, entendeu? Assim, os sacerdotes, quando não se ocupam só de mim, sendo ossos separados de meu corpo, ficam secos. Gente, a gente vê muito sacerdote seco, totalmente seco, sem luz nenhuma. Nem na confissão não tem luz, entendeu? Porque não participam nos influxos de minha graça, né? Não participam. Está buscando seus próprios interesses. E eu os retenho, tá vendo? E os retenho, mas se vejo sua dureza, os atiro, tá vendo? Longe de mim. Então, quer dizer, Jesus tenta. Ele faz tudo para aquele sacerdote corresponder, mas quando ele vê que não tem jeito, ele atira ele dele, ó. É por isso que tem muitos padres que morrem, né? A gente às vezes nem sabe por quê, né? É para Jesus colocar eles em segurança. E sabe onde? Nas profundezas do inferno. Engraçado, né, falar isso, porque eu fiquei pensando nesse negócio eu li esse texto ontem, né, que eu fiz o vídeo, né, e aí eu fui ler esse texto e fiquei pensando, porque um tempo atrás eu li, né, um livro, acho que foi quando eu era evangélica, eu li um livro, não sei, quando eu era católica. Quando eu era católica, não, quando eu sempre fui católica, né, mas acho que foi quando eu era evangélica que eu li. O nome do livro é Divina Revelação do Inferno. E eu fiquei chocada quando eu vi. Quando eu vi escrito lá que tem sacerdote, pastor, e era um livro católico, eu era evangélica, mas eu lia livro católico. E um amigo meu me emprestou, né, para mim conhecer, né, e ele era católico, ele me emprestou esse livro, eu nunca esqueci. Quando eu li, gente, lá que tem freiras, religiosos, leigos no inferno, eu fiquei muito triste. Porque na minha cabeça eu imaginava que assim, quando a pessoa quer dar tudo para Deus, tipo assim, se uma pessoa escolhe ser sacerdote, ele escolheu ser todo de Jesus, né? Então ele tem que se separar de tudo, né? Ele tem que se separar de tudo. E aí foi interessante que, lendo esse trecho, né, Jesus falou para mim, né, esses dias que eu tenho que ser totalmente espiritualizada, que Jesus me quer totalmente numa vida interior, é isso que ele quer, né? O que é você ser espiritualizado? É viver numa vida interior, só numa vida interior, de busca dele, né? Estudando, meditando. E aí, quando eu ouvi, eu falei, tá bom, Jesus, Fiat, eu já sabia, né? Jesus já tinha falado, mas aí ele confirmou de novo e eu fiquei muito feliz, foi o maior prêmio. Agora imagina, um padre, às vezes, uma pessoa, um vocacionado, às vezes não é nem padre ainda, às vezes é um vocacionado, né? Um vocacionado, gente, perdão. É um vocacionado ainda que está descobrindo ainda a vocação. E aí ele decide ser padre, né? Mas às vezes, quando ele decide ser padre, é por causa da igreja, é por causa dos recursos da igreja, é com interesse próprio. E aí, Jesus permite que ele vá para o seminário, que ele vá para a igreja, né? Mas só que ele fica ali batendo na porta. E aí a pessoa não tem padres que não conseguem fazer a paróquia crescer.
que não consegue fazer as pastorais crescer. E a culpa não é dos líderes das pastorais, é do padre. Porque uma vez eu assisti uma pregação do padre José Augusto, ele falando que a paróquia é o que o padre é. Então, se o padre ele é cheio do Espírito Santo, se ele vive só das coisas de Deus, né? Se ele não se mistura, nossa, a comunidade é toda repleta de luz. Agora, se ele é secular, aí complica. Se ele é aquele padre da teologia da libertação, aí complica mais ainda. Depois acrescentou: escreve, manda dizer aquele pai ao qual confio esta missão, que era o padre G, que ele falou ontem, né? No trecho de ontem, né? Porque aqui ela ainda está falando das casas de reuniões, né? Sacerdotes que esteja firme neste ponto. Jesus quer sacerdotes que esteja firme neste ponto. Que me torne inviolável. Tá vendo? Jesus quer que os sacerdotes tornem ele inviolável. Diga-lhe também que eu quero na cruz e sempre comigo crucificado. Então, assim, o padre tem que estar na cruz. Aquele padre que ele procura muito ser bem visto, aquele padre que ele procura muito, assim, a opinião das pessoas, né? Aquele padre que, tipo assim, não é bem a opinião das pessoas, mas é assim, tem aquele tipo de padre que quer chamar atenção, entendeu? Que a gente vê que quer chamar atenção, né? E aí, às vezes, não acolhe uma opinião que é o próprio Espírito Santo, que conduz a pessoa, mas aí quer ser bem visto, né? Os padres hoje, eles querem ser bem vistos. E o sacerdote que Jesus quer é aquele que não quer ser bem visto. Entendeu? É isso que Jesus quer. Jesus quer o sacerdote da cruz. O sacerdote que queira passar tudo por ele. Entendeu? É isso que ele quer. É isso que ele está falando aqui para Luísa. Entendeu? E aí, por isso que ele fala que o sacerdote que não quer estar na cruz, para ele ser um bom sacerdote, ele tem que estar na cruz. Ele tem que estar crucificado. Né? Crucificado, igual como Jesus foi, crucificado com Jesus. Porque se ele se crucificar com Jesus, aí fica tudo fácil, né? Se ele não tiver nenhum interesse, nenhum, se tiver morrido para si mesmo, pronto. E ele aceitar ficar crucificado, entendeu? Passar por todo tipo de humilhação, como Jesus passou, entendeu? Só que assim, as pessoas têm uma visão errada, né, da vida de Jesus, né? As pessoas têm uma visão errada. As pessoas acham que não tem que passar por nada. Mas Jesus já passou. Jesus foi humilhado no meu lugar. Não, quem é um sacerdote vai ter a vida de Jesus, né? Tem que ter a vida de Jesus. E na vida de Jesus tá essa questão também, né? Tá essa questão também de passar por tudo do jeito que ele passou, né? E aí, infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê falta de acolhimento, a gente vê só venda de coisas. Hoje virou um consumismo. Hoje todo tipo de material religioso, né? Tem vários materiais religiosos, né? E tem igrejas que vendem esses materiais, né? Tem igrejas que vendem. Infelizmente, fizeram da vida de Jesus como
como se fosse comércio, e muitas vezes é feita pelo próprio sacerdote. É triste de ver, né? É triste de ver, quando eu vejo assim algumas... Quando Jesus permite, né, que eu veja alguma emissora de televisão católica, eu fico horrorizada com tanto de coisa que eles oferecem, né? Quando eu vejo alguns padres vender, sabe? Induzir o fiel a comprar, ser consumista. E aí tem pessoas que compram 10, 20, 30 textos, um texto de cada imagem as pessoas compram. Eu mesmo, antes de eu conhecer a Divina Vontade, nossa mãe, eu não podia ver um texto. Hoje eu não ligo pra isso. Não ligo pra isso, não. É incrível. E é interessante, quando eu rezava direto, né? Quando eu vivia na santidade humana, eu rezava direto, meus textos viviam quebrando. Interessante, né? Porque eu passava o dia inteiro rezando texto. O dia inteiro. Era um monte de texto. E aí meu texto vivia quebrando. Não ficava um, vivia quebrando. E aí agora, vivendo na Divina Vontade, eu rezo o texto, né? Quando Jesus pede que eu reze. Rezo o texto na Divina Vontade, né? Hoje as minhas orações é tudo feita quando Jesus pede. Eu faço a oração preparatória pela manhã e aí pronto, eu entrego meus atos para Jesus e vivo o dia inteiro. Imagina um padre vivendo assim, né? Imagina um padre, né? Totalmente crucificado como Jesus foi, né? Passando por tudo que Jesus passou com alegria. Eu sei que eles têm uns padres que sofrem bastante. O Padre Pio mesmo é um exemplo disso, né? Ele sofreu muito. Muito, muito, muito. Ele foi muito tentado, né? Mas foi um padre muito santo. E aí, eu assistia o filme, eu dizia, nossa, como esse padre é duro, né? Ele é ignorante, né? Eu achava assim antes de eu mergulhar mais fundo na Divina Vontade, né? E hoje, às vezes, de vez em quando, eu gosto de assistir, assim, sabe? E aí, quando eu assisto hoje, eu falo, nossa, que coragem. Nossa, se todos os sacerdotes tivessem esse zelo pelas almas, do jeito que ele tinha, que ele era duro, né? É muito duro. Quando ele tinha que falar alguma coisa, ele falava, né? Ele falava. E é isso que Jesus queria, né? Que ele fizesse, né? E aí é interessante que tem uma parte, né? Que a gente tá falando do sacerdote. E Padre Pio, ele se afastou de tudo, da família, de tudo, né? E aí depois ele perde a mãe, né? Depois o pai. E aí é interessante que ele fala... Tem uma parte do filme que ele fala assim que, né? Ele foi perseguido 40 anos, 50 anos por um bispo que perseguia ele, né? Que achava que ele era charlatão e tal. E ele passava 3 horas para celebrar uma missa. Era 3 horas a missa do padre, que o Padre Pio celebrava. Aí eu fico pensando, já imaginou hoje? As pessoas hoje não têm paciência de assistir nem uma aula de 4 horas, reclama da escola. Quantas pessoas não reclamam, né? Ou então dos vídeos. Não tenho paciência de ouvir vídeo longo, né? E aí deixa de se alimentar de um conteúdo riquíssimo. Mas às vezes tem paciência para tanta coisa, né? E aí, era isso que Jesus queria. Por isso que Jesus disse, é melhor que tenha poucos do que tenha padres com ossos deslocados. É melhor que tenha poucos sacerdotes do que padres que venham mais para me causar dor. E aí ele fala que ele mesmo tira. É muito sério isso. Ele mesmo tira o padre. Quando o padre não quer corresponder, ele faz tudo para o padre corresponder. Mas quando ele não corresponde, ele tira, né? Ele mesmo fala que ele tira, né? Então, é uma coisa séria,
E explica muita coisa também, né? Explica muita coisa, o porquê de morte de padre, né? Não estou falando dos padres martirizados, não, gente. Estou falando dos padres que Jesus leva de repente, entendeu? Assim, que o padre tá bonzinho, de repente, puf, ele morre. Por quê? Por quê? Porque ele quer colocar esse padre em segurança. Agora, aquele padre que vive a vida de Jesus, que aceita viver essa vida crucificado com Jesus, é aqueles que mais vivem na terra. É interessante. É aqueles que mais vivem na terra. Amém, Fiat.